Bom dia, meus irmãos. Essa semana se iniciando, né? Que Deus nos abençoe, né? E que durante essas reflexões, né, nós possamos ser edificados por meio da palavra dele. Esse é o meu desejo, é a minha oração por nós. Essa semana nós vamos falar a respeito de dons espirituais, né? Não pretendo entrar nas especulações, nem nos assuntos polêmicos, também nem definir, né, tipo, a função ou o que seria cada dom, às vezes que é mencionado ali na Bíblia, mas quero pensar na utilidade, na dádiva do dom que Deus nos dá, a função, para que propósito, né? A fim de compreendermos melhor esses assuntos e podermos servi-lo melhor. Hoje eu queria ler com os irmãos 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando pensamos em dons espirituais, né, quais seriam os propósitos ou para que eles servem? Sempre quando eu penso em propósito, penso para que serve alguma coisa, qual é o meu objetivo com determinada função, eu tento me guiar pelos dois maiores mandamentos, né? Quando nós olhamos lá para Marcos 12, nós vemos a definição ali, né, que amar a Deus, né, de todo o coração, acima de tudo, né, é o maior mandamento, e semelhante a esse é amar o seu próximo, né? E é interessante quando nós olhamos para esse texto e pensando a respeito do propósito dos dons, nós vamos ver que eles refletem esses dois maiores mandamentos, né? Afinal de contas, cada um exerceu o dom que recebeu para servir os outros, né? E no final do 11, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos em dons, né, o propósito dos dons é que nós glorifiquemos a Deus por meio do uso deles e possamos servir uns aos outros, né? Quando pensamos em dons, não devemos nos direcionar a pensar que dons às vezes é para conseguir algum tipo de poder dentro da igreja, sobre pessoas, não é para eu me aparecer, ter algum tipo de fama, não é para eu montar algum tipo de patrimônio e tantas outras coisas, mas dons são para servir e glorificar a Deus. De fato, existem alguns dons que vão trazer mais reconhecimento, né? Eles vão aparecer mais. Entretanto, quando nós olhamos lá para 1 Coríntios 12, nós vemos que o corpo tem diversas partes, diversos órgãos, e todos eles são importantes para o todo. Da mesma forma, né, de fato, tem alguns dons que aparecem mais que outros, né, e outros menos, mas ainda assim todos são importantes, né, para a saúde do corpo. Portanto, quando você pensar em dons espirituais, lembre-se, né, que os dons eles servem para servir ao próximo, né, e para trazer glória a Deus, né? Então pense, né, quando você tem se envolvido no serviço da igreja, do reino de Deus, por meio dos dons que Deus tem te concedido, o que você tem buscado alcançar por meio deles? Qual tem sido o seu propósito, seu objetivo, né, na utilização, no trabalho que você tem realizado por meio desses dons? Que a sua mente sempre seja direcionada, que você ame o seu próximo servindo, né, por meio dessas capacitações que Deus tem te dado, e que Deus então em tudo seja glorificado. Deus te abençoe durante essa semana, meu irmão.